O vídeo que você vai ver agora é um trechinho de uma aula sobre verificação do cisalhamento em laje. Mas, Enzo, eu realmente preciso verificar cisalhamento em laje? Gente, precisa sim. Todo projetista, a maioria dos que eu conheço, tem mania de acabar se esquecendo de verificar cisalhamento na laje. Mas nesse vídeo, nós vamos te ensinar uma metodologia muito simples, efetiva e bem rápida de como a gente pode verificar se a nossa laje está ok ou não cisalhamento. Detalhe importante, essa verificação que eu vou te mostrar nesse vídeo é exatamente o que eu ensino aqui os nossos engenheiros nos escritórios, e tudo que a gente faz no escritório é mais ou menos aí como realmente está nesse vídeo. Assiste até o final, é rapidinho, que você vai aprender uma forma muito rápida de verificar cisalhamento aí nas tuas lajes. Então, numa laje maciça, qual é a conta do cisalhamento que a gente vai fazer? Lembrando lá de resistências materiais que a tensão cisalhante é a força sobre a área. E aqui no concreto, quem é essa área? Essa área vai ser a força, do mesmo jeito, dividido pela área que é o perímetro vezes a nossa altura. Na verdade, quem é esse perímetro vezes a nossa altura? É a largura vezes a altura que eu acabei de mostrar aqui na minha caixinha, né? Isso aqui não é M, tá? Isso aqui é aquela letrinha lá, U, assim, né? Mi, né? Então, quem é o Mi? O Mi numa laje maciça, gente, é sempre 100 centímetros. E a altura útil? Aí vai depender da altura da laje. Então, por exemplo, ó, se eu estou nessa laje bem aqui, ó, a altura útil dela, ó, deu 16,7. O D deu 16,7. Então, eu teria 16,7. Aí ocorre o seguinte. Se a gente for resgatar lá na norma, a norma me permite fazer uma continha, que é essa continha aqui, do cisalhamento. Item 19.4, força cortante em lajes e elementos lineares, né? Laje. Aí eu tenho que calcular uma força. Lembrando o seguinte, ó, anota essa frase para você nunca mais esquecer. Não existe equilíbrio de tensão. Não existe equilíbrio de tensão. Às vezes isso soa contraintuitivo para alguns de vocês, porque nunca ouviram isso. Mas não existe equilíbrio de tensão. O que existe é equilíbrio de força. Na mecânica dos sólidos, não é dos solos, tá? Na mecânica dos sólidos, só existe equilíbrio de esforços, força e esforço, ou seja, força e momento, né? Tem somatório dos momentos igual a zero? Beleza, porque senão ela não tá parando de rodar. Tem somatório das forças? Tem, né? Tem somatório, inclusive a própria força cortante já diz aí, né? É uma força. Mas você nunca vai ter equilíbrio das tensões horizontais, equilíbrio das tensões normais. Não existe. Não existe equilíbrio de tensão, só existe equilíbrio de força. E é exatamente por isso que no item 19.4 da norma que você está vendo aqui, o equilíbrio vai ser na força cortante. Então, você está vendo ali, ó, VSD menor ou igual que VRD1. Ou seja, a força cortante de cálculo tem que ser menor que a força cortante resistente. A força cortante de cálculo tem que ser menor que a força resistente. Lembrando que a força resistente, ela não é dada. Ela é calculada pela norma como está mostrado aqui, ó. Tá? Então, se você parar para pensar, foi o que eu falei naquela aula, né? Ó, isso aqui é força. Tudo isso aqui, ó, é tensão, que eu vou chamar de tal, né? Vou chamar de tal, que é tensão de cisalhamento. E isso aqui, ó, vai ser o nosso B vezes D, ou seja, a área. Então, eu tenho força é igual a tensão vezes a área. Só que essa força aqui, ela é a força resistente da seção lá da minha peça, tá? Então, é a força resistente. É igual a uma tensão resistente vezes a área que eu tenho lá de contato da laje com a viga. Então, quem é essa minha tensão? Se você fizer essa conta, tipicamente essa conta aqui, ela vai... Isso aqui é concreto armado, né? Que é o objeto do nosso curso. Aqui é se fosse protendido, mas a gente não está falando de protendido. Essa tensão aqui, ela depende do FCK, tá? Ela depende do FCK de fato. Mas ela depende do FCK, assim... Um FCK típico de 30 MPa, você vai ter ali entre 6 e 6,5 de tensão resistente. Se eu for para um FCK de 40, isso aqui já sobe um pouco mais, vai para 7 a 8, né? Às vezes até mais, 10. Porque depende de outros fatores, como por exemplo a taxa de armadura que você armou, tá? Como ela é limitada, normalmente é isso aqui que vai acontecer. Tipicamente, qual é a tensão que a gente adota na fase inicial do projeto? Algo como 6,5 kg, ok? Então, se você parar para pensar agora, ó, agora dá para a gente fazer continha, ó. Dá para a gente fazer continha.
Vamos lá. Eu tenho uma altura útil aqui, por exemplo, dessa laje, 16,7. Então, qual vai ser a força resistente dessa laje? A força que eu teria aqui, ó, resistente, né? Vai ser a minha tensão, que eu assumo ali, 6,5 kgfs por centímetro quadrado, vezes 100, vezes 16,7, né? Pronto, a minha força resistente vai ser o produto de tudo isso aí, ó. Você vê que é um produto grandinho, né? Então, eu tenho, ó, 6,5 vezes 100 vezes 16,7. Isso aqui aguenta 10,8 toneladas, 10,9, né? 10,9 tonelada força de resistência, né? É muita coisa mesmo, ó. 10.851 quilos, né? Então, 10,9 toneladas força, 10,9 toneladas força, muita coisa. Beleza, será que nesse pavimento tem alguma força maior do que essa? Lembrando o seguinte, né? Quando você tem laje lisa apoiada em viga, ó, cada laje vai ter sua altura útil. As tensões e a base 100 vai ser igual para todo mundo, mas essa laje está 16,7. Essa daqui já está 11,1. Essa daqui está 11,2, 11,2. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a conta para 11, certo? Então é 11 vezes 100 vezes 6,5, ó. Eu tenho 7,15 toneladas, ok? Aí como é que eu faço essa verificação? Eu venho aqui em parâmetros de visualização, diagramas, boto aqui, ó, o esforço de cortante e boto para aparecer o valor mínimo, 7,2, né? Que foi eu que contei? Aqui, 7,15, né? 7,2, foda-se. Antes de eu fazer isso, estava assim antes, ó. Eu liguei, ó, o diagrama de esforço cortante, tá? Aqui, ó, parâmetros de visualização, diagrama, força cortante, valores, ó. Valores, tá? Tá aqui todos os seus valores. Isso aqui é o valor da força cortante. Diagrama de força cortante horizontal. Valores por unidade de medida. Unidades tonelada força por metro. Tem no sentido e tem as forças no outro. Vou até diminuir aqui os comprimentos do texto para ficar melhor de serem visualizados aqui, apesar de que não melhora muito. Mas você está vendo aqui, ó, os cisalhamentos, ó, de 1,65 tonelada força por metro, 1,59, 1,81 e por aí vai, certo? Muito bem. Eu agora vou pedir para o TQS mostrar somente os valores mínimos, lembrando que esse valor aqui é característico, né? Então é 7,15 dividido por 1,4, 5,2. Então isso aqui eu vou botar 5,2 e vou dar um OK. E aí você vê, ó, que teve pouquíssimos trechos que tá dando um cisalhamento mais alto. Enzo, tu armaria esse cisalhamento? Não. Mas não tá dando mais alto do que o que resiste? Eu sei que está, mas eu vou já lhe dizer porque que eu jamais armaria esses cisalhamentos aqui, tá? Vamos lá. Quando eu tô fazendo uma análise por metro, esse cisalhamento aqui, gente, ele é um cisalhamento matemático, puramente de um modelo matemático. Mas você concorda comigo que se eu tenho uma viga aqui, primeiro que isso aqui não é comum de acontecer, tá? A tendência é que a laje maciça sempre passe. Mas aqui foi escolhido para você entender a coisa. Então aqui, ó, eu tenho uma barra de grelha que vem bem para cá, outra barra de grelha que vem para cá e outra barra de grelha que vem para cá. Cara, pensa comigo. Tudo isso aqui que você tá vendo na tela, lá no local onde vai ser feito, não vai ser barrinha de grelha, vai ser uma maçaroca de concreto. Então, a minha tendência natural, quando eu vejo um picozinho desse, né? Isso aqui não é um pico de grelha, é só um pico de cisalhamento mesmo. Quando eu vejo um pico desse, onde ficou assim a coisa tão ali, só numa barrinha, só numa chegada, o que é que eu tendo a fazer? Isso aqui claramente aconteceu porque você está vendo um pilar. Essa barra do grelha, ó, ela entra num pilar. Essa barra aqui do grelha entra no pilar. Essa barra entra num elemento de viga. Aí o pilar é muito mais rígido que a viga. Então o grelha vai puxar mais carga aqui, porque como é uma estrutura hiperestática, agora você vê tudo fazendo sentido, né? Como é uma estrutura hiperestática, a distribuição dos esforços depende das rigidezes relativas. A rigidez do pilar à barra do grelha é muito maior do que a rigidez da viga para a barra do grelha da laje. Então é óbvio que a barra de grelha da laje vai levar mais carga para o pilar do que para a viga. Mas isso é só um efeito do modelo. Na prática, isso aqui não vai acontecer, porque isso aqui é um elemento só. Tem uma malha aqui do outro lado que garante que isso aqui é um elemento só. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a minha tendência natural era fazer a seguinte conta.
Eu vou botar aqui só 2. Ó, você vê que nem 2 deu, né? Porra. Aí 1 deu. Não faz sentido nenhum, gente, um cisalhamento de 7 toneladas numa laje maciça. Eu já tenho esses valores na cabeça. Eu sei que para mim é óbvio, para vocês, para alguns de vocês talvez não seja. Mas quando eu vejo um cisalhamento de 7, 8 toneladas numa laje, eu já desconfio. Como é que isso aqui tá dando 7, 8 toneladas no cisalhamento, onde eu tenho laje apoiada em todos os bordos? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o valor normal é ali 2, 3, 4, né? Às vezes 4, deixa eu ver aqui no vertical, ó. Você tem aqui um valorzinho, ó, 1,12, né? No apoio, tá? No apoio, que é o local de maior cisalhamento, ó, 1,17. Isso para um pavimento convencional. Aí, do nada, a barra do grelha sai de 1,82 para 7,27. É óbvio que eu não vou pagar isso aqui, né? Eu não vou pagar. E o que é que você faz? Ou eu ligo foda-se para 7,27 se tiver muito alto, ou eu vou fazer uma médiazinha ali até ficar dentro do valor confortável para mim. O valor confortável para mim é 5,2. Então, por exemplo, quando eu pego 7,27 mais 1,82, vou somar 3 barras de grelha, tá? Mais 1,34 e eu divido por 3, isso aqui vai para um cisalhamento mais real, que ainda assim é alto, 3,47 é alto, mas é algo mais aceitável. Aí, beleza, eu deixo lá, 3,47. Enson, mas não vai quebrar você não armar o cisalhamento? Não vai, gente, porque na hora que a laje quer deformar, ela não deforma só o lado que está apoiado no pilar, ela deforma o lado que está no pilar, o lado que está na viga. Mas, Enson, você concorda comigo que na realidade a deformada do pilar a região da deformada do pilar vai ser diferente da deformada da viga? Concordo. Não tem o risco de cisalhar, ainda que tivesse, é um risco muito pontual, tá? Muito pontual. Agora, se você tivesse um pilar parede, bem aqui, que vem fazendo tudo isso aqui, que aí ninguém vai fazer esse tipo de coisa, mas se eu tivesse um pilar parede, sei lá, de 4 metros aqui, todas as barras do grelha que estão aqui na laje, aí você pode tirar partido disso. Ainda assim, eu provavelmente iria flexibilizar um pouco mais, porque o cisalhamento tenderia a dar umas coisas aí bem cavalares, uma vez que eu tenho a barra da laje entrando num pilar, que sabidamente é um elemento muito rígido. Mas esse tipo de coisa, ó, não pode fazer sentido na tua cabeça, cara. Como é que tá aqui? Vamos dizer que isso aqui é a sala do Rodolfo. Aí o Rodolfo é que nem eu, vamos dizer que isso aqui é uma parede, ó. Uma parede que está em cima da viga, outra parede que está em cima da viga. Aí o Rodolfo tá lá assistindo a aula na mesa dele. A mesa do Rodolfo tá bem aqui assim, ó. Essa é a mesa do Rodolfo. Aqui a cadeira do Rodolfo. Aqui o Rodolfo, que a gente tá vendo de cima, né? Só tá vendo a cabeça e os ombros. Ele tá com a mão aqui em cima da mesa. Beleza. Aí tá aqui o computadorzinho do Rodolfo, né? Aqui assim e tal. E ele assistindo a nossa aula. Aí você tá querendo mesmo me convencer que o Rodolfo achou alguma coisa legal, ficou entusiasmado, aí ele jogou a cadeira de rodinha dele para trás. Quando ele jogou a cadeira de rodinha dele para trás, deu uma carga aqui no canto, que foi de 1 tonelada para 7. Cara, não, aí você tem que ser muito mirim para acreditar nisso, né? Não tem como, gente, você ter uma justificativa do ponto de vista da engenharia de um troço sair de 1 tonelada para 7. Moveu 35 centímetros, aí é loucura. Então, esse tipo de coisa não faz sentido, tá? Esse tipo de sentimento não vem da noite pro dia, tá? Esse tipo de sentimento, ele vem com o tempo. Então, não se aflige aí o seu coração, não fique nervoso. Porque isso, à medida que você vai avançando, analisando, vendo cisalhamento, muito provavelmente muitos de vocês até agora nem tinham a ideia de que precisava verificar cisalhamento, né? Então, tem que ver, tá? Diagrama, ó, se eu botar lá o 5,2, aí vai estar aparecendo, ó. Mas você vê que já são casos de picos no apoio, ó. E aparece em pilar, ó. Regiões densas, né? Aparece em pilar, ó. Pilar. Então, nem olho. Eu nem olho mais. Você pode olhar que é região de apoio. Esses apoios muito... Ó, isso aqui, né? Eu não vou olhar isso aqui mais, cara. Não tenho mais saco para olhar isso aqui. Então, cisalhamento numa laje maciça, eu tendo a não me preocupar. E a outra direção? Tem que fazer a mesma conta, tá? Tem que botar lá o 5,2 e fazer as continhas lá, ó. Você vai ver de novo, né? Ó, porra, você tá doido, né? Que isso aqui isso aqui tem algum valor. Sai de 16 para 5, para depois provavelmente ir para 2 ou 3. Isso aqui tá errado. Isso aqui é só um pico de cisalhamento. Você não vai armar esse cisalhamento, tá?
Então aqui não é realmente a situação. E aí, gostou? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, aproveita, vai logo aqui abaixo no vídeo que a gente deixou um link lá para você receber as informações da nossa pós-graduação em estruturas de concreto. Quer aprender lá a projetar estruturas? Essa é a porta que te faltava. Clica lá, vem participar aqui do nosso time no Instituto Nacional de Engenharia Civil. Espero te ver aqui em breve.